Oi, hoje é sexta-feira, último dia da semana, né? Vamos ter o sábado e o domingo todinho para brincar. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês agora na página 129, aula de História e Geografia. A prof vai compartilhar na tela. Ok. O espaço urbano. Nesse módulo, você vai estudar o espaço urbano, ou seja, a cidade e suas paisagens formadas por ruas, quarteirões e diferentes tipos de bairros. Então, aqui nós temos duas gravuras, né? A Cidade, de Cláudio Tosi, de 1984, e aqui Brincadeira de Roda, de Araci, de 2012, né? Que retrata cidades. Aqui tem uma cidade e aqui tem outra, né? Isso aqui nós vamos deixar depois no final, a prof vai explicar isso aqui, o que nós vamos fazer em cima dessas duas figuras. Vamos acompanhar aqui. As cidades brasileiras. O conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana, com sua paisagem cheia de casas, prédios, ruas iluminadas, circulação de pessoas, veículos, lojas, praças, hospitais e escolas. Ok? Então, esse pedaço aqui vocês vão marcar com a caneta marca-texto, né? O conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana, com sua paisagem cheia de casas, prédios, ruas iluminadas, circulação de pessoas, veículos, lojas, praças, hospitais e escolas. Então, aqui nós temos o centro da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, certo? Na zona urbana, as pessoas trabalham, por exemplo, nas fábricas, no comércio, no escritório, nas escolas e nos hospitais e compram o que necessitam em lojas. Você já pensou em como são as cidades brasileiras? Embora muitas tenham características semelhantes, como ruas, praças, lojas, residências, elas não são iguais. Cada uma tem a sua própria paisagem. Tudo aquilo que vemos quando olhamos para um lugar compõe a sua paisagem. Ruas, pessoas, casas, vegetação, rios, serras, também os cheiros, os sons e os movimentos fazem parte dela. Então, cada cidade que a gente chega tem uma paisagem diferente. Por exemplo, uma cidade à beira-mar, ela tem uma paisagem diferente do que uma cidade no pé da serra ou em cima da serra, né? Por exemplo, Pomerode, nós estamos num vale. Então, quando nós estamos na cidade, de todos os lados que nós olhamos, nós podemos ver os morros, os montes, né? É uma paisagem bem diferente daquela de quando a gente chega numa cidade praiana, no litoral, que é tudo plano, né? Então, as cidades localizadas em serras, que são cheias de subidas e descidas, como Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais. Outras cidades são planas, como Brasília, capital do Brasil. Há também cidades localizadas à beira-mar, como Natal, no Rio Grande do Norte, e outras que ficam no interior do país, distantes do mar, como Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Há cidades muito próximas a florestas, como Manaus, no Amazonas, e cidades no meio do sertão, como Manari, em Pernambuco. Então, aqui nós temos fotos dessas cidades. Então, aqui nós temos Manaus, aqui nós temos Manari, aqui nós temos Natal, Cuiabá, Brasília e Poços de Caldas, né? São cidades bem diferentes dentro do nosso Brasil. Manaus está aqui no norte, né? Manari está aqui no nordeste, Natal, Cuiabá, Brasília no centro-oeste, né? Aqui, então, no sudeste, então, em regiões diferentes do Brasil. Então, vocês vão ler esse texto mais uma vez para se inteirar de qual a diferença das cidades, por exemplo, ainda mais num país tão grande como o nosso, onde a geografia do país é muito diferente de um local para o outro, né? E como atividade, vocês vão fazer essa aqui, ó. Vocês vão pegar o caderninho de vocês, escrever Pomerode, dia 22 de maio, e escrever assim. Estas imagens, elas mostram paisagens de cidade. Então, o que vocês vão escrever? Vocês vão escrever assim. Que diferenças você percebe ao observá-las? Então, vocês vão observar a gravura 1 e vocês vão escrever tudo aqui na gravura 1 que é diferente da gravura 2, né?
Por exemplo, aqui na gravura 1, a cidade ela é todinha tomada por construções, né? A gente não consegue ver nessa gravura árvores, parques, nada, só consegue ver as construções. E na gravura 2, a cidade pode ser usada para outras coisas, assim, numa parte dela tem construções, daí tem praças, local de brincar, né? Então, vocês vão observar bem as duas figuras e vou escrevê-la no caderno respondendo essa pergunta, copiar a pergunta e fazer a resposta. Que diferenças você percebe ao observá-las, ao observar essas duas fotos aqui, ok? Então, pessoal, essa é a atividade de História e Geografia para hoje, sexta-feira. Escrevam a resposta no caderninho de vocês e leiam mais uma vez o texto que a professora mostrou lá na tela.